dia a todos e a todas. Eu sou Reinaldo da Silva Guimarães. Antes de começar a apresentação do meu livro, quero me apresentar como acadêmico e como pessoa. Bem, em termos acadêmicos, eu sou doutor em Serviço Social pela PUC do Rio, sou mestre em Sociologia pelo IUPERJ, atualmente sou professor adjunto da Uniam, Centro Universitário Anhanguera de Niterói. Sou pesquisador do IPEAFRO e sou avaliador do MEC-INEP. Bom, o meu livro é o Afrocidadanização, Ações Afirmativas e História de Vida no Rio de Janeiro. Esse livro é o resultado da minha tese de doutoramento, através da qual desenvolvi uma análise sobre os indivíduos beneficiários das bolsas de ação social da PUC do Rio. Essa bolsa são um programa de ação afirmativa da PUC do Rio, que tiveram seu início em 1993, através do convênio entre a PUC do Rio e a Pastoral do Negro, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Essa análise se deu em função da discussão, naquele contexto, sobre a questão das ações afirmativas. Eu classifiquei, né, essas ações da PUC do Rio, oferecimento de bolsa para os estudantes dos pré-vestibulares comunitários em rede, que passassem no vestibular e ingressassem lá com bolsa de 100%. E na discussão, em 2003, né, a partir de 2003, quando comecei a fazer a minha tese de doutorado, essa discussão ainda estava muito em voga, a questão muito efervescente, a discussão das cotas aqui na UERJ e nas outras instituições para o ingresso dos negros nas universidades. E lá na PUC nós já tínhamos, desde 1993, esse programa que ingressavam negros, né, maioria pobre e da Baixada Fluminense, e também em outros bairros da cidade do Rio de Janeiro ou do estado do Rio de Janeiro. E ali eu pude perceber a potência revolucionária das ações afirmativas. Eu classifiquei o programa da PUC como um programa de ação afirmativa. Na minha perspectiva, nós temos alguns tipos de ações afirmativas. E o programa de bolsa da PUC do Rio, foi para mim, e continua sendo, um belíssimo programa de ação afirmativa. Então, ali eu já tinha, em 2003, um panorama já gigantesco, um grupo muito grande de indivíduos que ingressaram na universidade, que estudaram e se formaram, e a partir daí eu fui pesquisar a vida desses indivíduos, ex-estudantes, ex-discentes, após a sua graduação. Ao pesquisar, eu queria comprovar, em primeiro lugar, a potência revolucionária, né, vamos chamar assim, das ações afirmativas para transformar a vida das pessoas. E a partir daí, a minha discussão também foi com a intenção de trazer para o âmbito da discussão alguma coisa nova, e foi nova, naquele momento foi inédito o estudo, ainda não tínhamos nas cotas da UERJ 2 anos, né? Em 2007, quando eu defendi, já tínhamos 4 anos de alunos formados, já tínhamos aluno formado, mas em 2003, quando eu começo o meu doutoramento, ainda não tínhamos. Então, naquele momento, o público, né, da PUC, atendido pela PUC, foi fundamental para eu discutir não só a potencialidade das ações afirmativas em transformar a vida das pessoas, como também me possibilitou discutir mobilidade social, possibilitou discutir a questão do racismo, pelo menos o racismo para permanência e mudança de posição dentro do mercado de trabalho. Então, eu tive esse público, e a partir desse público, formado dentro da PUC, eu usei alguns critérios importantes, né? Como o critério do coeficiente de rendimento. Então, eu peguei os alunos com coeficiente de rendimento altos, né? De 8,5 em diante. Então, são alunos negros, bem formados, formados numa
importante universidade, para perceber também se esses estudantes, esses ex-alunos, ao voltarem para o mercado de trabalho ou ingressarem pela primeira vez, percebiam ou não o racismo. Muitos deles perceberam o racismo na entrada e outros perceberam, não perceberam na entrada, né? Na admissão, no ingresso no mercado do trabalho dentro da profissão que escolheram, mas perceberam na mobilidade posicional e na mobilidade salarial. Além dessa discussão sobre o racismo, a minha tese depois transformou-se no livro, ela vai também discutir mobilidade social. Então, para falar mais um pouco, né? Vou falando daqui a pouco, tem dentro do livro, também essa mobilidade social, mobilidade material dentro da própria, do interior da família e no interior da comunidade onde que moravam. Então, houve uma grandíssima transformação na vida desses ex-estudantes, né, da PUC do Rio, que incentivaram de maneira exemplar os seus parentes, os seus irmãos, etc. E também a vida mudou, né? Muitos que eram muito pobres, né, melhoraram as suas vidas. Então, a potencialidade das ações afirmativas em transformar a vida das pessoas, simbolicamente, materialmente, né, em termos de aprendizados, também foi significativo no sentido da gente que trouxemos aí. Falando especificamente do livro, o livro, como disse, é resultado da minha tese, defendida em 2007 na PUC do Rio. O livro foi publicado em 2013 pela editora da PUC do Rio, em associação com a editora Selo Negro. Foi um acordo entre a PUC Rio e a Selo Negro, possibilitou a publicação do livro, do livro Afrocidadanização. O livro Afrocidadanização, ele contém 240 páginas, divididas em 7 capítulos, e nesses 7 capítulos eu vou trazendo a trajetória daqueles estudantes que ingressaram na PUC, tudo que eles passaram, né, de problemas raciais, de problema de econômico e material dentro da universidade, também a própria contribuição da universidade em relação a eles, no sentido da sua permanência. Os primeiros ingressantes na PUC tiveram problemas de permanência, mas a partir de 1996 a PUC também lhe traz com os estudantes, mas a vice-reitoria comunitária cria um programa chamado FESP que possibilita a permanência desses alunos através de algumas ajudas ou contribuições em termos de alimentos, de xerox, até de questão de moradia. Então, esse programa foi muito importante para a permanência desses alunos e o programa continua lá na universidade até hoje. Bem, o livro ele dá visibilidade e peso ao racismo em nosso país, depois de superada, né, a partir da política de ações afirmativas, a história as barreiras acadêmicas vividas pelos negros no contexto sociocultural brasileiro. Então, eu trago essa discussão e o livro traz essa visibilidade, ele dá essa visibilidade. No livro, né, nós assumimos que o racismo existia e que existe estruturalmente, que ele é instituído, é institucionalizado e a nossa contribuição, essa nossa pesquisa contribui para a luta antirracismo brasileiro, oxigenado, é claro, por um panorama muito importante do início da década de 90. O livro é mais do que uma explicação sobre a afrocidadanização, que eu vou falar daqui a pouquinho. A obra é um roteiro ou um plano de percurso a ser seguido por todos aqueles que desejam contribuir para relações raciais mais equânimes, mais justas, mais compassivas entre nós. O livro ele traz uma perspectiva de futuro, traz um devir, que é o conjunto daquilo que chamam de ações afirmativas. Durante a confecção, né, da minha tese, me surge o conceito de afrocidadanização. A afrocidadanização é o meu sonho, né, a minha utopia,
de viver uma sociedade brasileira mais justa, mais equânime, em termos raciais. Ele congrega o afro, né? O afro, a cidadania e a ação, ou seja, o afro diz respeito à identidade racial positiva, afrocentrada, é que o negro é protagonista e se reconhece como pertencente à África, né, ao conjunto da população negra, e isso lhe dá uma identidade racial positiva. Congrega a cidadania, né, a cidadania ampla, né, a garantia de ter todos os direitos garantidos, e a própria ação, seja individual ou coletiva, que vai produzir efeitos positivos antirracistas ou antirracismo na sociedade brasileira. Então, a afrocidadanização é um projeto de futuro, é um devir. Ela ainda não existe efetivamente, haja vista que estamos vendo aí o tempo inteiro questões de racismo na nossa sociedade, mas a afrocidadanização, sendo um caminho para o futuro, ou aquilo que vai se tornar-se a sociedade brasileira mais equânime em termos de questão racial, sem racismo. O ideal, né, falado, propagado na década de 1930 em diante sobre a democracia racial, só acontecerá após acontecer a afrocidadanização. Então, a afrocidadanização é uma uma oposição ou uma alternativa ou algo que antecede a democracia racial. Se não tem afrocidadanização, não tem democracia racial. Então, a sociedade brasileira só será uma sociedade justa em termos raciais a partir do momento da concretude, da materialização da afrocidadanização. E as políticas de ações afirmativas, essas que eu estudei na PUC, como todas as outras que estamos observando por aí, são caminhos para a afrocidadanização. O negro, plenamente inserido na sociedade brasileira, como brasileiro de verdade e com todos os seus direitos garantidos. Direito a ser negro, direito a ser cidadão negro brasileiro, a partir das várias ações, sejam elas individuais, sejam essas ações coletivas, que vão formar um conjunto. Então, na sociedade, eu tenho observado muito isso, tenho escrito muito sobre isso, na nossa sociedade, tudo aquilo que caminha, o que vem caminhando para a concretude ou materialização da afrocidadanização é uma ação como instrumento para a ação afirmativa, seja a Lei 10.639, que também é uma política de ação afirmativa. Aí, todas as ações que levam ao antirracismo são ações que levam à afrocidadanização. Então, o panorama geral do livro é esse. Ele é o resultado da minha tese de doutoramento, traz esse conceito fundamental de afrocidadanização. Ele traz um caminho, né? Não vou chamar um manual, mas um caminho que aponta maneiras e formas de atingir ou chegar no futuro a materialidade da afrocidadanização através de várias questões e vários conceitos que eu trouxe por lá. Lá eu trago o conceito de identidade, conceito de racismo, conceito de afrocentricidade, decolonidade. Ele engloba uma série de instrumentos e possíveis instrumentos para a concretude da afrocidadanização. Quero agradecer a todos e a todas. Muito obrigado e estaremos aqui para dirimir qualquer dúvida acerca daquilo que dissemos aqui. Muito obrigado mais uma vez e bom dia mais uma vez.